Você conhece a força de um hábito e a importância dos hábitos em nossas vidas? Bom, primeiro vamos entender conceitualmente o que é um hábito. Um hábito é tudo aquilo que nós fazemos com frequência, com repetição. É tudo aquilo que, por vezes, mesmo você querendo deixar de fazer, ainda assim um hábito é algo que faz falta se você não fizer. Seja ele um hábito positivo, seja ele um hábito negativo, ou seja ele um hábito comum, né? É um hábito que não vai ter nenhuma relevância nem positiva nem negativa. Vale destacar que bom, ruim, neutro, isso é uma percepção de cada um. Eu, por exemplo, tenho para mim o hábito de tomar um cafezinho expresso. Adoro tomar café expresso. Eu tenho o hábito de tomar café expresso várias vezes ao longo do dia. Várias, realmente são várias vezes. Quem me conhece sabe que eu tomo bastante café expresso. Talvez alguém que trabalhe aí na área gastro vai dizer, isso é um hábito ruim, vai fazer mal para o seu estômago. Talvez outras pessoas vão discordar disso, porque eu possuo outras questões, outros pontos na minha vida que eu acredito que eu equilibre esse aspecto. Mas, claro, eu não estou falando aqui num nível de especialista, estou falando aqui num nível de autopercepção, daquilo, entender se aquilo faz bem ou não para você mesmo. Então, o hábito é tudo aquilo que a gente pratica com frequência. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, e claro que os exemplos que eu vou dar é o que é bom, o que é ruim para mim, na minha percepção, não necessariamente na sua. Bom, mas para a gente entender melhor aqui, vamos pegar aqui 3 exemplos. O exemplo primeiro de um hábito que eu considero um hábito ruim, tá? O hábito ruim, por exemplo, o consumo do tabagismo. Eu acredito que esse não é um hábito saudável. Na minha opinião, esse é um hábito que vai trazer uma série de malefícios a curto, médio ou longo prazo. E assim que eu pratica, mesmo sabendo disso, assim o faz. Assim como eu dei o exemplo do café, que eu tenho para mim como um hábito neutro. Ele não é um hábito que, na minha opinião, seja ruim, mas ele tem o seu papel na minha vida, a sua importância. Ou o hábito do exercício físico. Esse eu já considero um bom hábito, um hábito positivo, aquele que vai promover qualidade de vida. Agora, de novo, essa é minha percepção de hábito. O que é importante a gente entender nisso? Se eu, por exemplo, fumo todos os dias, eu vou criar o hábito de fumar todos os dias. E se eu tentar deixar de fumar, vai ser muito difícil para mim. E aí perceba o seguinte, mesmo que eu tenha as informações que fumar não faz bem, que isso não é legal, mesmo que eu tenha as informações, se eu já adquiri esse hábito, largar o hábito do cigarro é muito difícil. Existe, por exemplo, a questão química associada ao cigarro, mas muitas pesquisas mostram que o mais complicado do hábito, por exemplo, do tabagismo, é o hábito simplesmente da rotina do fumar, e não especificamente das químicas envolvidas, embora ela tenha o seu papel. Mas, de novo, eu acabo fazendo alguns comentários técnicos, mas eu não sou especialista para falar sobre isso. Já o hábito do café, o que ele significa para mim? O hábito do café, esse eu de fato pratico, o hábito do café, como eu disse, eu consumo bastante café. E eu tenho para mim que o café, não é pelo café que eu estou consumindo ou praticando esse hábito, é pela justamente aqueles 15 minutinhos de prazer, nem 15, né? Acho que 5, 10 minutinhos que a gente para tomar um café. Eu gosto daquele momento que eu paro, tomo meu café, dou uma relaxada mental, isso me produz ideias, me produz estímulos, e isso é muito benéfico para a minha vida, dentro da minha percepção. Então esse é um hábito que eu não quero eliminar. Se fosse o caso do hábito do cigarro, seria um hábito que eu gostaria de eliminar. Agora, vamos pegar aqui o hábito do exercício físico. Eu até então eu não tinha o hábito de praticar exercício físico. Quando eu pensava em fazer exercício físico, eu colocava um monte de justificativas, de desculpas para eu não praticar justamente exercício físico. E aí, com as dicas que eu vou dar nesse vídeo para você, eu tô dando aqui, colocando 3 exemplos de um hábito que eu considero ruim, de um hábito que eu considero neutro, ruim, vamos aqui no exemplo considerar um hábito ruim que eu quero eliminar, ou um hábito que para mim não me incomoda, eu quero manter, ou um hábito que eu quero adquirir, por exemplo, fazer exercício físico. Eu vou colocar aqui uma dica para cada um desses hábitos, somando num total de 3 dicas. Como eliminar um hábito, como manter um hábito, como adquirir um hábito na sua vida. Agora, antes da dica, é importante que você entenda como que funciona o hábito dentro da sua mente. O que acontece? É simples, não vou entrar na esfera técnica, é simples. A nossa mente ela é uma máquina de padrões, de processamentos. Quando alguma coisa é repetida constantemente, isso gera um padrão dentro da nossa mente. Então a nossa mente ela se acostuma a seguir daquele jeito. E aí, por isso se torna justamente um hábito. Por isso é tão difícil tirar um hábito ou adquirir um novo hábito. Porque há um padrão, há um programa.
Então, para mim, como café, que para mim é um exemplo real, o café para mim, ele é um hábito que, no momento que eu falo, preciso dar uma espairada, preciso pensar um pouco, putz, não tem outra sacada, meu gatilho é sentar e tomar um café. Porque há um programa neural na minha mente que diz, bom, você está precisando de um tempo, você está precisando dar uma relaxada, vá tomar um café. Então já é o procedimento de sentar, preparar o meu café, ou pedir um café em algum local, sentar, ficar um pouquinho na minha caixa do nada, esvaziar um pouco a minha mente e tomar o meu café. Esse é simples para mim, né? Mas já é um programa. Assim como se eu não tenho o hábito de fazer exercício físico, por exemplo, no momento que eu penso em fazer exercício físico, não existem programas neurais para serem acessados disso. Ou os que existem dizem, não, isso dá uma dor, isso é cansativo, e aí começa aquele nosso diálogo interno que nos sabota, que fala, não, hoje está muito corrido, hoje está muito frio, está muito calor, você tem muito compromisso, tem muita coisa para fazer, hoje não é o melhor dia, deixa que segunda-feira a gente pensa nisso, né? Porque você não tem, você vai tirar sua mente da zona de conforto quando você pensar em adquirir um bom hábito. E excluir um hábito existente, a sua mente já possui processamentos. Então, eu dei o exemplo do mau hábito, eu dei o exemplo do tabagismo. Então, aqui dentro do exemplo, se eu tenho a prática de fumar todos os dias de manhã depois que eu tomei um café, e aquilo traz prazer imediato. No momento que eu tomei meu café, eu vou fumar um cigarro, e aquele cigarro, ele me traz um prazer imediato. E já virou um hábito, é uma rotina. Então, meu programa mental diz, acordei, fiz isso, fiz aquilo, tomei um café, fumo meu cigarro. Né? E isso já é um padrão. Quando você fala, não, eu não quero mais o hábito de fumar, eu quero tirar isso aqui da minha vida porque eu li que isso não é bom, tal. O que acontece? O seu programa ele vai ter que ser mexido. Para quem talvez seja aí da área de programação, TI, sabe que é o mesmo que abrir todo o código-fonte de um programa e ter que alterar. E quando você altera um padrão desse programa, tem que alterar outros. Uma coisa impacta na outra, a coisa complica um pouquinho. Mas tem jeito, dá para fazer diferente. E eu quero justamente te dar essas 3 dicas, uma para cada um desses hábitos. Aquele que eu quero eliminar, aquele que eu quero manter e aquele que eu quero adquirir. Vamos lá? Bom, desses 3 exemplos eu quero começar aqui com o primeiro. Como eliminar um hábito ruim, como eliminar aquilo que não nos faz bem. E aqui eu estou a todo momento dando o exemplo do cigarro, então eu vou manter esse exemplo aqui para a gente poder utilizá-lo. Mas claro, você vai escolher um exemplo que faz sentido para você. Se é o cigarro, ótimo, se não é o cigarro, você vai colocar, comer um cheeseburger toda semana, sei lá, seja o que for, você vai colocar como exemplo, a regra é a mesma, ok? Primeira coisa, quando você quer eliminar um hábito ruim, é muito comum acontecer uma armadilha mental. Quando você decide eliminar um hábito ruim, por exemplo, eu falei que parar de fumar, você não escolhe um. Você já coloca assim, eu vou parar de fumar, eu também vou tirar minha cervejinha do fim de semana, eu também vou começar a fazer exercício físico, eu também vou... Você coloca uma lista gigante de coisas para fazer. Eliminar um hábito, especialmente se ele for um hábito muito enraizado, muito presente na sua vida, requer esforço mental. A sua mente vai gastar energia e tempo para poder recriar os seus programas mentais. E é justamente isso que o seu cérebro protetor não quer fazer. Então, para eliminar um hábito, especialmente aquele hábito que não é bom, aquele hábito que ele é muito enraizado, é preciso se concentrar nele. Então, escolha um. Se concentre nele, que você vai perceber que em 21 dias, depois eu vou reforçar isso mais ao fim do vídeo, em 21 dias você já criou o hábito de não ter mais esse hábito. E aí você estará em condições de assumir novos compromissos com você mesmo. Então escolha um hábito e depois a gente trabalha outros hábitos. Sempre a metodologia vai ser a mesma. Então vamos lá. Como que eu elimino um hábito ruim? Nós vamos ter que fazer um exercício mental aqui para isso. Nós temos 2 hemisférios na nossa mente. O hemisfério frontal, que é onde nós temos a nossa maior processamento de decisões conscientes, aquela que a gente toma todo dia. E nós temos um monte de processamento que acontece no nosso subconsciente, mais de 400 milhões de informações em segundos, onde estão processados os nossos programas neurais. Então lá é onde está o teu hábito, é o teu hábito inconsciente. Ou seja, eu estou dando exemplo aqui do fumar. Você sabe que você fuma conscientemente, mas você não entende por que você fuma. Isso é porque está lá no seu inconsciente num programinha fechado. E nós vamos ter que quebrar esse programinha. E para a gente quebrar esse programinha, nós vamos ter que, entre aspas, enganar o nosso subconsciente. A dica aqui é, crie uma situação que ridicularize o seu mau hábito.
Vou repetir, uma situação que ridicularize o seu mau hábito. Então eu estou dando exemplo aqui do fumar. O que eu vou fazer? Mentalmente, isso exige concentração. Eu tomei a decisão, eu quero eliminar esse hábito. Eu vou me concentrar e eu vou ridicularizar esse hábito mentalmente, formando uma projeção para o meu subconsciente do que significa esse mau hábito. Então o que eu vou fazer? Eu vou reunir na minha mente tudo aquilo que me ridiculariza esse hábito. Então eu vou me imaginar fumando e alguém que me admira olhando e falando, nossa, você fuma. Alguém que me admira e que é importante para mim, que de repente não soubesse que eu fumasse, por exemplo. Eu vou imaginar também, sei lá, numa reunião importante, eu trabalho com palestras, né, com treinamentos, eu vou me imaginar no meio de uma palestra ficando com muita vontade de fumar e me desconcentrando no meu conteúdo e fazendo feio na frente das pessoas. Eu vou usar essa técnica também. Eu posso também usar a técnica de criar uma imagem mental das consequências, ou seja, me imaginar doente, me imaginar com talvez eu fale errado, taquistromia, sei lá como é que fala, aquele negócio, coloca um treco no pescoço, porque trouxe esse hábito, ou com uma doença grave, tipo um câncer, alguma coisa. Mas eu vou imaginar, eu vou formar uma imaginação, um estado, uma figura de eu deformado, tendo que fazer tratamentos sérios, colhendo consequências graves, perdendo credibilidade com pessoas, tudo que ridicularize esse hábito. E eu vou traduzir tudo isso numa espécie de uma imagem mental. Seja eu doente, ou seja eu sendo humilhado, ou julgado, ou me envergonhando por estar fazendo aquilo. Essa imagem, ela precisa ser muito forte na sua mente. Então não adianta produzir uma coisinha meia boca e achar que vai funcionar, que aí não vai. Você precisa produzir uma coisa que fala, nossa, que coisa horrível. Tem até uma técnica adicional. Se de repente o hábito que você está falando, você tem como representá-lo, sei lá, na tela de um computador, pegar uma imagem, imprimir essa imagem e colocar essa imagem naqueles lugares onde você costuma praticar o mau hábito, vai ajudar muito também, porque você está sempre vendo a imagem. Mas a maior força está aqui na sua mente. Você vai fechar os olhos, você vai se imaginar, por exemplo, fumando. E aí você vai já logo imaginar você com essa imagem distorcida, essa imagem que você criou, esse cenário. Só que você vai se calibrar para isso. Vamos lá, você vai fechar os olhos, se imaginar fumando. Agora você abre os olhos. Agora você fecha os olhos e imagina aquela imagem ou aquela cena que você projetou. Abre os olhos de novo. Fecha os olhos, imagina você fumando. Abre os olhos, fecha os olhos de novo. Imagina agora a cena que você projetou. Você vai repetir isso por várias vezes. Até que, ao fechar os olhos e você imaginar você fumando, já vem a imagem de você, aquela imagem que você projetou, aquela cena, aquela coisa que você criou na tua cabeça. E lembrando, reforço, isso tem que ser forte para você. Tem que ser forte para você. E aí o que vai acontecer? Você repetindo esse exercício, para algumas pessoas, dependendo do hábito, você vai fazer isso uma vez, esse exercício, e você já vai pegar o jeito. Só de você olhar para aquilo, você já elimina. Já vi gente conseguir eliminar, por exemplo, o medo de barata desse jeito, assim, ó, no estralar de dedos. E ó, que não é bem um hábito, né? Um comportamento, mas funciona também. Ela se imaginou, pô, como ridículo é eu com medo de barata. Ela começou a imaginar um monte de coisas, inclusive levando trauma para os filhos dela, se continuasse dessa forma. Então ela criou uma imagem assim, dela ridicularizada com isso, ou ela sofrendo uma consequência por isso. E ela repetiu isso várias vezes, e logo perdeu o medo da barata. Ou seja, o subconsciente dela logo entendeu, falou, nossa, realmente aquele monstro que a gente criou na nossa cabeça era uma bobagem. Ela perdeu medo imediatamente, ou funcionaria se fosse um hábito, né? Ninguém tem hábito de ter medo de barata, mas é um comportamento que funciona da mesma forma. Então você vai praticar isso. Tá, Daniel, mas fiz, legal, já tá funcionando, mas ao término eu tive vontade de novo de fumar ou de praticar aquele mau hábito. Repita o exercício, repita o exercício, repita o exercício. E no momento que você estiver praticando, fica praticando e imaginando toda aquela cena ruim que você criou, aquela sensação, tudo aquilo que você imaginou que representa esse mau hábito para você. Nessa você vai arrancar esse mau hábito. Você está reprogramando a sua mente. Isso, eu estou usando aqui, esse exercício, ele é programação neurolinguística aplicada. Você está usando de programação para reprogramar um hábito. Vamos lá, agora na dica de número 2, eu quero falar como você vai adquirir um bom hábito. Então, adquirir um bom hábito, também existe a esfera do enraizamento. Por exemplo, a gente está usando aqui ao longo desse vídeo, estamos usando o exemplo do exercício físico, né? Prática de exercício físico, treino, enfim. Acontece,
Pode estar muito enraizado o não fazer na sua cabeça. Você se matriculou várias vezes em academia, não foi, perdeu dinheiro, ficou chateado, começou a ter algum resultado, de repente baixou tudo de novo e isso te trouxe uma desmotivação. E aí pode ter enraizado muito profundamente que esse hábito é um hábito quase que impossível de ser adquirido. E não tem problema, a única questão é, se for um hábito muito enraizado, você também vai precisar de mais tempo, esforço e energia da sua parte para conseguir fazê-lo, mas vai conseguir também. Se é apenas um hábito, por exemplo, fazer exercício, cara, eu sei que é pura vergonha na cara, é só ir lá e fazer que vai dar tudo certo. Você vai conseguir adquirir isso rapidamente com as dicas que eu vou te dar aqui. Então vamos lá, dentro da dica 2 tem 3 etapas, vamos chamar assim, tá? Ou 3 fases. A primeira fase, ela tem a ver com a dica de número 1. Só que agora você vai fazer o oposto. Você vai criar uma imagem muito positiva com esse hábito que você quer adquirir. Então, se aqui o nosso exemplo é exercício físico, qual vai ser a imagem que eu vou criar? Eu vou criar a imagem eu estando com um corpo perfeito, com uma condição legal, com uma saúde boa, com uma disposição. Vou também criar um cenário imaginando as pessoas olhando para mim e falando, nossa, como você está magro, como você está bonito, como você está com o corpo legal. Eu vou imaginar eu colocando aquelas roupas que a gente vai colocar e não cabe direitinho, fica marcando o corpo. Vou imaginar eu colocando uma roupa dessa e ficando legal. Posso, inclusive, imaginar uma pessoa, sei lá, um artista, alguém que está no seu ciclo de relacionamento, que você admira a maneira com que essa pessoa lida com o seu corpo. E você vai criar essa imagem para você. De novo, precisa ser uma imagem forte, não pode ser uma imagem qualquer, uma imagem simples, uma imagem que não te produza real efeito, real impacto. Ok? Aí, avançando agora para a fase 2, a fase 2 é você se planejar para isso. Percebe? Você já tem uma rotina, um dia a dia, compromissos e outras coisas mais. Quando você vai incluir uma rotina, por exemplo, fazer exercício físico e tornar isso um hábito, vai impactar toda a tua agenda. Então o que você precisa começar fazendo? Organizar a sua agenda. Pega ali uma agenda certa, vê o dia que você vai poder de fato se comprometer em fazer isso. Se for o caso, comece devagarzinho. Todos nós sabemos que o ideal são 3 vezes por semana, mas se for muito complexo isso para você, começa pelo menos uma vez por semana, depois você passa para 2, depois você passa para 3, né? Você vai criando um progresso nisso. Mas a fase 2, que é o nível 2, coloque isso como uma rotina, um compromisso da sua parte. Vou então dar um pedacinho da minha parte aqui, ou da minha experiência com isso. Eu não tinha o hábito de fazer exercício físico, mas de jeito nenhum. Corria de academia, dessas coisas que nem o diabo da cruz. O que acontece? Eu fui uma vez buscar acho que uma nutricionista, se eu não estiver enganado, e a nutricionista falou, como é que tá o seu hábito de atividade física? Eu falei, não dá, eu tenho uma agenda muito complicada, eu faço palestra por todo o Brasil, ministro treinamentos, um monte de coisa. Putz, não dá, não consigo colocar isso na minha agenda. E ela falou assim, você consegue assumir o compromisso que você tem com seus clientes? Eu falei, claro. Você chega atrasado nas suas palestras? Nunca. Tudo isso. Ela falou, bom, ok, se você consegue se comprometer com todas as outras pessoas ao seu redor, por que você não consegue assumir um compromisso para você mesmo, né? Aí, né, puta, tapão na cara. E, de fato, por que eu consigo assumir compromisso com todo mundo e não consigo assumir um compromisso comigo mesmo? Então, o problema estava dentro de mim. Então, assuma esse compromisso, ponha na tua agenda. E aí vamos partir para o terceiro nível. Eu considero muito importante, não tenho o mais importante, mas esse é muito importante, que são os nossos diálogos internos. Talvez agora que você está ouvindo esse vídeo, ou vendo esse vídeo, você vai falar, puta, cara, é verdade, eu vou fazer isso, vamos lá. E você vai seguir tudo bonitinho. Só que o problema é que na hora de você ir fazer, vem o nosso diálogo interno, que são aqueles lá que dizem, putz, hoje não dá, amanhã vamos. É que hoje está muito corrido. Hoje foi um dia atípico. Hoje eu estou muito cansado, está muito frio, está muito calor, mil desculpas que você vai arrumar para tua cabeça. Então é o seguinte, dentro do exemplo da prática de exercício físico, eu levo para mim a seguinte frase na mente. Primeiro eu calço meus sapatos, depois eu negocio com a minha cabeça. Então a dica aqui é, põe a roupa, põe o seu sapato, vá lá fazer o seu exercício físico. A hora que você chegar lá no treino, aí você fala pra sua vozinha interna, vem cá, o que você queria falar para mim mesmo? E só quando você estiver lá. Se você, por exemplo, é o hábito de acordar mais cedo, você vai pôr o celular para despertar, sei lá que horas que você quer, 4 da manhã, então você vai colocar para despertar mais cedo. Vai deixar o celular longe de você, claro, para te obrigar a levantar e não ficar pondo sonequinho. Então você vai levantar, vai ter que ir lá desligar o celular e nessa desligou, não converse com a sua cabeça. Vá direto tomar banho, enfim, se você tem a prática de tomar banho de manhã, você vai lá, você já toma banho, você já escova os dentes, já põe a roupa, a hora que você estiver pronto, você fala, bom, o que você queria falar comigo mesmo, subconsciente?
E aí você chegou nessa terceira fase e você vai adquirindo um hábito a partir disso. Fazendo isso, seguindo essa receitinha que eu estou te entregando aqui, eu garanto, esse hábito já está criado em você em pouquíssimos dias. E chegando então agora aqui na nossa terceira dica, né? A terceira dica dessa construção que nós estamos fazendo aqui é como manter um bom hábito. Poxa vida, mas para manter um bom hábito precisa de dica? Precisa, sabe por quê? Porque normalmente, veja se isso se encaixa para o seu exemplo, um bom hábito é aquilo que faz bem para você e às vezes para as outras pessoas pode parecer até um hobby. Eu vou dar um exemplo. Você gosta de, sei lá, de ir à sauna toda quarta-feira. Você gosta de ir lá fazer sauna. Isso é um hábito que você tem que faz bem para você, te dá boas ideias, te dá um momento de lazer, te relaxa o corpo, enfim, isso é importante para você. É certo e seguro que as pessoas ao seu redor que não apreciam especificamente sauna, ou podem entender isso só como um momento de lazer. Vão falar, você gosta de ir para sauna? Não, peraí, tem coisas mais importantes para fazer. Agora, aquilo é um hábito importante para você, como o meu de tomar um café. Às vezes eu estou em reuniões seríssimas, em discussões, falo, gente, vamos dar uma pausa, vamos tomar um café? E algumas pessoas, pô, mas peraí, depois a gente toma. Não, cara, minha cabeça parou de produzir agora eu preciso parar de tomar um café. E aqui eu já estou cantando a bola dessa terceira dica. É o seguinte, o hábito que é importante para você e você quer manter, provavelmente no mundo das outras pessoas, ou de uma parte delas, isso é uma coisa secundária, não é prioritário, talvez seja um hobby, eles encarem como um hobby, e não como uma coisa que realmente seja necessário ser feita. Então aquele hábito que você pratica, jogar o teu futebol à terça-feira, fazer a sua sauna, a pausa para o café, jogar um joguinho no celular, que se é feito de maneira construtiva, isso pode ser um momento de esvaziamento mental, isso pode ser muito importante para algumas pessoas. Tudo isso são hábitos bons que vão fazer você ter algum resultado. Então a dica de número 3 para você manter um bom hábito, aqueles hábitos que você tem, percebe ou sente que há uma represária das outras pessoas, se você não fizer nada, corre-se o risco de, com o tempo, as pessoas te convencerem que aquilo é secundário, que você não precisa ir à sauna. Não, você não vai jogar um joguinho, você não vai entrar na sua rede social no meio do dia, porque agora é horário de produzir. Só que isso é um hábito que te faz bem, que te traz um esvaziamento mental, te coloca num estado de mais criatividade, de mais concentração. Então isso é sim um bom hábito para você que você precisa manter. Mas para isso as pessoas precisam saber. Então, não precisa ser uma lista escrita, mas tem argumentos na sua mente do que e por que isso realmente é importante para você. Delimite o espaço. Vou usar aqui técnica da dica 2. Delimite o espaço da tua agenda. Ó, toda quarta-feira às 19 horas eu vou fazer sauna. E você vai pôr isso na tua agenda. E quem está ao teu redor tem que entender isso. Então você precisa ter os recursos na sua mente, os argumentos, para explicar para as pessoas ao seu redor que isso é bom para você e traz benefícios para ela. Eu dei um outro exemplo aqui, vamos pôr, jogar futebol às terças-feiras. É muito importante isso para você, mas a sua esposa não entende isso. Acho que é um puro hobby seu, é secundário, não é necessário isso. Mas você sabe que isso te exercita, te traz mais tranquilidade, te ajuda a tomar decisões mais assertivas, te mantém num estado mais tranquilo dentro do seu dia a dia, na relação com a sua esposa, na relação com seus filhos. Então você sabe que isso é muito importante para você. É necessário que a outra pessoa entenda isso e que você diga para outra pessoa, vamos fixar aqui no exemplo do futebol, chamar a esposa, seguinte, sabe o que significa para mim fazer futebol todas as terças-feiras? Significa que eu esvazio minha mente, significa que eu diminuo minhas tensões, significa que eu consigo produzir e trabalhar melhor, significa que eu me torno um pai e um marido mais carinhoso, mais presente, mais concentrado, mais focado, eu coloco para fora uma série de hormônios que são importantes, eu exercito meu corpo, minha mente, minha alma, me sinto bem. Então, eu colho esses resultados e você também. Você vai ter um marido mais legal, satisfeito, tranquilo, um profissional mais compenetrado. Então tudo isso significa o hábito de jogar bola toda terça-feira, o hábito de fazer a sauna toda quarta. Isso é importante. E seja honesto, seja honesta realmente. Por exemplo, eu preciso jogar um joguinho de celular durante o meu expediente. Você vai determinar quando, o horário, que horas ou que situação, o tempo para isso. A dica que eu estou dando um exemplo bem extremo, mas eventualmente é que os seus colegas subordinados, enfim, saibam que você está num momento de lazer, que você reserva 15 minutos, que isso é planejado e que isso traz benefícios para você e para aqueles que estão ao seu redor. Bom, por fim, por último,
eu já disse lá em cima, mas eu vou salientar aqui no final. Acessando o nosso blog, você vai ver que esse texto tá lá no final. Tudo que você fizer por 21 dias consecutivos se torna um hábito. Então, academia. Mas eu vou fazer 3 vezes por semana. Então, são 3 frequências. Vai levar mais do que 21 dias, sei lá, seus 40 dias. Mas depois de você for sequencialmente, tá? Se é toda segunda, então vão levar 21 segundas. Mas toda segunda. Se você quebrar uma, mudou a regra. Por 21 vezes. Se você faz todo dia, assumiu essa prática todo dia, depois de 21 dias, aquilo se torna um hábito na tua mente. Toda a reprogramação mental ocorreu e você assumiu um novo hábito, abandonou um novo hábito ou manteve um novo hábito. Manteve? Sim. As pessoas ao seu redor vão levar 21 frequências, dias ou condições para assimilar isso. E inclusive você, que talvez fosse lá no seu futebol, na tua sauna, até com uma certa consciência pesada, depois de 21 frequências disso, você não vai mais. A pessoa, aliás, se estiver do seu lado, vai falar, ai que bom, não esquece do seu jogo de futebol hoje. Vai ser assim, porque ela vai passar a perceber os benefícios que ele, enfim, colhem por meio desse seu hábito. As pessoas ao seu redor, do seu trabalho também. Então, são 21 dias, 21 frequências, 21 ocorrências sequenciais. Por isso, muito importante lá a dica de número 2, quando a gente coloca na fase 2, que é planejar na tua agenda. Você vai pôr na tua agenda, especialmente nesses primeiros 21 dias, frequências, ocorrências, tem que ser muito respeitado. Você cria o hábito, exclui o hábito ou permanece com o hábito. Se é de fumar, 21 dias sem fumar. Oficiais, você vai perceber que o hábito de não fumar já se tornou verdade. Se ainda persistir alguma vontade, está no aspecto químico, e aí é discussão para outros temas, outras conversas, mas hábito acaba. Entrei no carro, toda vez que eu entro no carro, eu tenho que acender o cigarro. As próximas 21 vezes que você entrar no carro naquela condição, vai te dar vontade. Cada uma delas que você elimina, pensa, menos uma. Depois da 21ª, você não precisa mais fazer isso no nível hábito. Então é isso. Agora, para que você possa entender mais do assunto, eu preparei um blog. Acesse o meu site, danielferri.com.br, está aqui na tela. Acesse meu site e vá lá na área de blogging. Lá eu pude detalhar um pouco mais os exemplos de uma maneira ainda mais didática. Então, assista esse vídeo e leia o blog, que com certeza vai fluir ainda melhor as informações para você. Combinado? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.